Fala, juventude! No vídeo de hoje do Agronomicamente eu respondo a seguinte pergunta: como a nova lei europeia de desmatamento pode impactar o agronegócio brasileiro? Confira com a gente. A partir de dezembro de 2024, alguns produtos, ou melhor, alguns alimentos vendidos nas gôndolas dos supermercados europeus, tais como café e chocolate, não poderão vir de área onde tenha sido feito desmatamento. Isso é o que diz a nova lei europeia aprovada pelo Parlamento Europeu em abril de 2023. Essas restrições vão abarcar alguns produtos, em especial café, cacau, madeira, soja, carne bovina, dentre outros produtos. O Brasil figura como um dos maiores fornecedores de alimentos para a União Europeia. Portanto, a aprovação desta lei causa certa insegurança ou alguns temores ao Brasil. E é isso que eu quero avançar em relação a vocês nesse vídeo. Aliás, quando eu falo de temores, é importante lembrar um número. A União Europeia hoje, embora nós sejamos o maior fornecedor de alimentos para a União Europeia, é preciso lembrar que no conjunto da obra, ela é o segundo maior player do Brasil, ou seja, só perde para a China. Ou seja, a União Europeia é o segundo maior player expressivo em relação às importações do Brasil. Portanto, o agro, de forma geral, tem a China como seu principal destino e, em segundo lugar, a União Europeia. Portanto, esta lei causa, de certa forma, um alvoroço, uma preocupação no mercado brasileiro, justamente pela União Europeia ser o nosso segundo maior parceiro comercial em relação ao agronegócio. Isso pode gerar impactos em geração de divisas, em balança comercial e em crescimento da nossa economia. Apesar dessa preocupação, aliás, a preocupação não é no Brasil especificamente sobre a produção de alimentos em áreas desmatadas, mas qual será o nível de sofisticação e exigência que será feita, ou até mesmo quais são os graus necessários de rastreabilidade e de sustentabilidade que serão exigidos. Veja que a preocupação para o Brasil, de novo, não está centrada na produção de alimentos em área desmatada, mas está centrada num custo adicional que os produtores brasileiros irão incorrer, principalmente para garantir que aquele alimento não foi produzido em área desmatada, ou seja, cumprir exigências de rastreabilidade e sustentabilidade. Ademais, inicialmente é um custo, mas certamente é importante termos em mente que isso será adotado por outros parceiros, tais como Estados Unidos e num futuro próximo, inclusive pela China. Quando nós olhamos para a União Europeia, a lei em relação ao desmatamento, ela está indiretamente contribuindo para garantir os compromissos também associados à descarbonização. Neste momento, o Brasil deve encarar isso como uma oportunidade, ou seja, se adequar às questões de rastreabilidade e de sustentabilidade. Afinal, Estados Unidos, Reino Unido já estão avançando em projetos similares e, como mencionei, certamente a China passará a exigir isso no futuro próximo. A União Europeia vai definir as áreas e os países com maior risco ou maior grau de potencial para desmatamento. E caberá ao importador a avaliação justamente deste risco e se certificar de que aquele produto não está vindo de área desmatada. Aliás, caso o faça, este importador estará sujeito a multas ou até mesmo embargo dos seus produtos. Uma outra preocupação em relação ao agronegócio brasileiro, ainda sobre o desmatamento. O que a lei aprovada disse é de que não há distinção sobre um desmatamento legal ou ilegal, ou seja, o alimento não poderá ter sido produzido em área desmatada até 31 de dezembro de 2020. Lembre-se de que no Brasil, o desmatamento é permitido em áreas que atendam às condições legais e também em relação ao nosso Código Florestal. Portanto, aqui sim há uma preocupação, pois a regulamentação atual não faz esta distinção entre áreas
de desmatamento legal e ilegal. Este certamente é um ponto do qual merece atenção e principalmente preocupa o agro brasileiro. Só para ficar claro o que eu estou comentando em relação a desmatamento legal e ilegal, vamos olhar o bioma amazônico. Na Amazônia, por exemplo, 80% da área deve ser preservada, ou seja, 20% em tese eu posso desmatar para exploração agropecuária. A lei europeia atualmente não faz esta distinção, colocando, portanto, aqui um entrave à expansão da produção agrícola em áreas em que haveria essa possibilidade. Portanto, apesar do que estamos discutindo, aqui eu quero trazer qual é o maior impacto para o agro brasileiro. O que vejo é um custo incremental, ou seja, os produtores terão que se certificar e contratar uma auditoria, justamente para fazer a garantia de toda esta cadeia, de toda esta rastreabilidade, de modo a termos segurança e garantia de que aquele alimento não veio de área desmatada. Um ponto que chama a atenção das discussões e que, como eu estou mencionando com vocês, para acessar o mercado europeu, nós estamos agora impondo um custo ao produtor, seja a contratação de consultorias, auditorias, justamente para ter essa garantia. Isso indiretamente pode penalizar os pequenos e médios produtores que verão este processo como um custo incremental sem uma contrapartida de receita. Portanto, ao mesmo tempo, isso gera uma penalização inicial para os pequenos e médios produtores que talvez no curto prazo não tenham acesso ou condições de arcar com esses custos incrementais relacionados à certificação e auditoria da sua produção. Nessa linha, se a ideia é ajudar a reduzir o desmatamento no mundo, excluir produtores talvez não seja a solução. Mais do que isso, o que vejo inicialmente e que quero transmitir para vocês é o Brasil uma oportunidade de criarmos uma garantia adicional da nossa produção para inclusive acessar outros mercados. Qual o pênalti de curto prazo? Isso gerará um custo, principalmente em relação a auditorias, a certificações relacionadas a este aspecto. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Se você gostou, se você curtiu, não se esqueça de acessar, curtir e principalmente visitar as redes sociais do PSEG Consultoria e Projetos. Esse é o conteúdo elaborado pelo PSEG Consultoria e Projetos, principalmente para você que é nosso cliente ou amante do agronegócio brasileiro. Valeu!